Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Momento este que nós dedicamos aqui para aprender cada vez mais aquilo que Deus quer transmitir a cada um de nós através da tua santa palavra. Nessa temporada, nós estamos praticamente aí chegando ao final, né? Essa temporada do estudo do livro do Apocalipse. E juntos, hoje, vamos dar continuidade a esse estudo com o intuito de fato de aprender mais da palavra de Deus, tá bom? E agora, como de costume, né? Te convido aí a gente levar o nosso pensamento em oração e pedir a Deus o direcionamento do estudo da tua santa palavra nesse exato momento, tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com o intuito de aprender mais do teu amor, da tua bondade, da tua graça e das promessas que o Senhor tem feito na tua santa palavra. Que teu divino Espírito Santo continue nos orientando, abrindo o nosso entendimento para que a gente venha a compreender cada vez mais as verdades contidas na tua santa palavra e de forma, Senhor, especial o livro do Apocalipse, que é tema do nosso estudo durante toda essa temporada. Que o Divino Espírito Santo seja com cada família aqui representada. Te peço, Senhor, que o Senhor continue protegendo, guardando, livrando de todo o mal e que a cada dia a nossa fé venha a ser fortalecida em Cristo Jesus. Nos dá, Senhor, um ótimo estudo. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, amém e amém. Tá bom? Então, o nosso estudo hoje, ele tem... Vamos dar continuidade, né? Hoje nós vamos estar falando aí, basicamente, sobre o capítulo 20 do livro do Apocalipse. E claro, né? Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega lá, tá bom? A minha já está aqui, inclusive já aberta, em Apocalipse capítulo 20. Vai ser justamente aí o livro que nós vamos estar estudando, tá certo? Então, com certeza hoje nós ainda podemos, né, gozar de lugares, né, como este, né, a natureza, que transmite paz, tranquilidade, né, e que faz bem, né, faz bem a, a, a cada um de nós, né, estar no meio da natureza. Eu acredito que uma boa parte aqui venha ter um convívio maior aí no meio urbano, né, no meio das cidades, onde de fato o clima é completamente diferente, né, de um lugar um pouco mais afastado, onde se tem um contato mais com o verde, né, com a natureza. E em meio, né, ao nosso dia a dia, nossa correria, infelizmente ainda nós encontramos, né, em situações onde a gente fica preocupado, desesperado, problemas e angústias que acabam tirando a nossa paz, né? Mas o livro do Apocalipse ele nos traz uma promessa de Cristo dará, né? Pode-se dizer assim, um aperitivo, né? Da eternidade que nós vamos estar passando com Ele, que vai ser esses 1000 anos, né? De paz e descanso, né? Para os santos, para os justos. E nós vamos estar nos aprofundando justamente hoje sobre esse tema. Lembrando, né, que nós estamos praticamente chegando ao final dessa temporada. Tem praticamente só mais 2 capítulos para a gente finalizar, né? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 20 e no nosso próximo estudo vamos trabalhar o capítulo 21 e depois, ou talvez aí até mesmo no mesmo estudo, o capítulo 22, tá certo? E estamos já preparando aí uma nova temporada para a gente buscar cada vez mais se aprofundar um pouco mais da palavra de Deus. Eu estou em dúvida em 2 temas, tá bom? Mas em breve estarei aí comunicando para vocês. Provavelmente no nosso próximo estudo já vou estar comunicando aí a nossa próxima temporada e o tema que nós vamos estar justamente aí abordando, tá certo?
Então, essa é a promessa que nós encontramos aí em Apocalipse capítulo 20, mas em meio a essa promessa, claro, nós temos alguns outros elementos que muitas vezes chamam mais a atenção do que a promessa que Deus nos faz de um descanso, né? Uma promessa que Deus nos traz de paz. E claro, né, nós vamos estar falando aqui sobre esses elementos que aparecem, mas é importante deixar muito bem claro que o objetivo do capítulo 20 do livro do Apocalipse é nos mostrar que aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. E que o sofrimento, a maldade, a dor, né, o pecado, o mal, ele tem o seu prazo, está com seus dias contados. Então, esse é o objetivo do capítulo 20 do livro do Apocalipse, de forma específica hoje, tá certo? E é onde também nós encontramos um acerto de contas, né? Nós vamos perceber que existe aí um acerto de contas, né? Onde Deus vai justamente aí trazer à tona todas as obras, seja elas boas ou mais, né? E irá também concretizar o seu juízo sobre a terra, tá bom? Nós estudamos na semana passada o capítulo 19, onde nós vimos aí a promessa da grande volta de Jesus Cristo, né? Nós vimos que Jesus Cristo ele vai vir com todo o poder e toda a glória, né? E ele vai justamente aí governar, né? Vai trazer o seu reino sobre este mundo. Mas antes nós vamos estar passando a Terra, né? Vai estar passando por um processo onde nós vamos perceber aí quando a gente for entrar em alguns detalhes do capítulo 20 do livro do Apocalipse. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, ainda não abriu, abre aí, viu, a sua Bíblia no capítulo 20, tá bom? Antes aqui, nós temos aqui o capítulo 19, a gente já estudou, né? O capítulo 19 foi tema do nosso estudo da semana passada, e nós vimos algumas coisas interessantes, né? Eu trouxe um pequeno resumo do que será esse milênio bíblico, que é apresentado aí em Apocalipse capítulo 20. O início, praticamente, a gente já viu no nosso estudo anterior. Então, se você está aqui, chegando agora, né, eu te convido a você ver os estudos anteriores, tá bom? Não somente sobre a volta de Cristo, mas também os outros temas aí que nós já estudamos no livro do Apocalipse, tá bom? Porque é de extrema importância você ter essas informações para cada vez mais estar compreendendo melhor o nosso tema aqui, tá certo? Mas continua com a gente, tá bom? E depois você vai lá e vê os outros nossos estudos. Então, nós vimos o seguinte. Aqui está o parâmetro geral, né? O início do milênio, durante o milênio e depois do milênio, né? Então, destacando aqui a primeira parte, que é o início, nós vimos no nosso próximo estudo que Jesus Cristo ele vai vir a este mundo, né, de forma visível, né? Vamos ver, a gente viu que Jesus vai vir com todos os seus anjos, com poder e grande majestade, né, ao soar de trombetas, né? E nós vimos também que ao ele vir a este mundo, né, para buscar os santos, né, os justos, os escolhidos, vai acontecer alguns eventos, né? Que eventos são estes? A ressurreição dos santos, né? Os santos serão ressuscitados e transformados. Os vivos também serão transformados, né? E eles juntos, tanto os vivos como aqueles que foram ressuscitados, vão encontrar com Jesus Cristo nos ares, né? Vão se encontrar com Jesus Cristo nos ares. E, de contrapartida, os ímpios que estiver vivo durante a volta de Cristo serão mortos, né? Com o sopro, né? Da sua boca. Nós vimos esse texto lá que está lá em 2 Tessalonicenses, se não me engano, no capítulo 2, verso 8. A gente estudou no estudo anterior. Então, os ímpios eles serão mortos, né? E daí também se inicia também essa prisão de Satanás que é narrado
no capítulo 20, né? E a Terra também, ela vai se encontrar de forma desolada. E aqui a gente entra aqui no nosso primeiro texto, do nosso tema aqui, que é Apocalipse capítulo 20. Nós vamos aí, a princípio, nos deter nos primeiros 3 versos, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe comigo aí a leitura. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Então nós temos alguns elementos aqui interessantes. Nós temos aqui a prisão de Satanás, né, o dragão, aparece aí várias vezes no livro do Apocalipse, né, que é uma referência aí a Satanás. Isso nós já estamos aí, pode ser carecas de saber, tá certo? Mas nós temos também um anjo que ele desce, né, poderoso, e prende Satanás em um abismo. Algumas pessoas acreditam que esse texto ele é levado de forma literal, ou seja, Satanás de fato ele estará preso ou está preso. Alguns acreditam que ele está preso e vai ser solto em algum momento, né? Já outros acreditam que não, que quando Jesus Cristo vier, vai ser um momento em que ele vai ser preso, né? E aí a Terra passará por um momento de paz e tranquilidade, onde Deus irá reinar aqui na Terra, né? E depois dos 1000 anos, Satanás será solto, e aí ele vai justamente tentar as nações e depois virá o juízo final, né? Então as pessoas algumas pessoas que acreditam dessa forma. Mas é importante ressaltar que nós estamos aqui percebendo que o livro do Apocalipse ele é um livro profético e na sua grande maioria ele traz aí elementos figurados, né? E o que nós compreendemos aí desse texto é que a prisão de Satanás ela será uma prisão circunstancial, né? Ou seja, se você parar para pensar e ver alguns textos na Bíblia que falam sobre Satanás e o que ele faz, a sua função, de forma resumida, Cristo resumiu lá nos Evangelhos, dizendo o seguinte: o diabo ele só veio somente para matar, roubar e destruir. Está lembrado desse texto? Dá uma pesquisada aí. Está lá nos Evangelhos, é o próprio Cristo que ele diz essas palavras. Então, Satanás, basicamente, o seu trabalho é esse: matar, roubar e destruir, né? Só que ele só é possível fazer isso, também enganar, né, seduzir, como nós vimos aqui nos nossos estudos anteriores. E é só possível fazer isso porque existem as pessoas aqui. Só que o interessante é que lá em Jeremias ele tem uma visão, e essa visão também ela caracteriza o juízo de Deus, inclusive aí um cenário aí para a volta de Cristo. Lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 23 a 26, olha o que ele fala sobre como estará a terra na volta de Cristo, né? Ele fala: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Então, o cenário que Jeremias ele pinta aí na volta de Cristo é um cenário onde a terra estará completamente desolada. Por isso que a prisão de Satanás, que nós destacamos aqui na parte do início do milênio, ele é justamente uma prisão circunstancial, porque Satanás não vai ter ninguém para tentar, né? Ninguém para destruir, ninguém para enganar, porque as pessoas, os ímpios, estarão todos mortos, né?
a terra estará completamente desolada, então as grandes cidades, né, tudo isso vai virar, né, um montão de entulho, né, e a terra ela não terá, né, os salvos não estarão na terra, estarão com Cristo, né, no céu, reinando durante 1000 anos. Nós vamos detalhar um pouco o que isso significa. E ele vai estar justamente preso aqui na terra durante esse período, aonde de fato aí ele vai estar preso por conta da circunstância, porque ele não vai ter ninguém para tentar. Então ele vai estar vagando aqui na terra, ou seja, a terra de fato vai ser a sua prisão, né? E pelo fato de não ter ninguém para tentar, tá bom? Então, claro que eu estou aqui trazendo alguns pontos principais aí desse estudo. Lembrando que o nosso manual de estudo, que é a base do nosso estudo aqui, lá é a Bíblia Fácil, Apocalipse, ele tem mais detalhes, traz bastante textos bíblicos. Como o nosso tema aqui é basicamente para a gente introduzir, né, e dar importância aí a alguns temas principais. Então, por isso que a gente não vai estar entrando em muitos detalhes. Mas se você quer se aprofundar mais sobre o tema, fica aqui, né, a referência, né, do manual que nós estamos utilizando, tá certo? E aí nós temos também a parte onde ocorrerá durante o milênio. Então, o início do milênio pode se resumir com a volta de Cristo. Os salvos, mortos, são ressuscitados, né? Os vivos são transformados, e tanto os que ressuscitaram como os vivos salvos, os justos, eles vão encontrar com Jesus no céu, né? E os ímpios que estarão vivos serão mortos, né, por conta aí da vinda de Cristo, não vão suportar a glória da vinda de Cristo, né? E isso vai dar justamente aí o início da prisão de Satanás, porque a terra vai estar completamente desolada e Satanás não vai ter ninguém para tentar, tá bom? Durante o milênio, o que vai acontecer? Os salvos estarão no céu, né? Os ímpios, eles vão continuar mortos, né? Satanás ele ainda continua aqui preso, né? Porque não tem ninguém para tentar, porque os ímpios estão mortos, né? E a Terra ela vai continuar na sua desolada, né? Completamente desolada, da mesma forma como ocorreu na volta de Cristo, né? Onde a Terra ela é praticamente aí destruída, né? As grandes cidades, a natureza aí, ou seja, nenhum tipo de forma de vida ela vai perdurar aí durante esses 1000 anos, tá bom? E depois, que é onde eu vou trazer aqui alguns tópicos aqui interessantes, né? Eu gostaria de destacar aqui com vocês, é o que? A Cidade Santa desce, que é o tema que nós vamos estar estudando aí nos nossos próximos estudos, tá bom? Eu acredito que no próximo estudo a gente já vai falar sobre esse tema, então não vou me aprofundar muito. Os ímpios ressuscitam, nós vamos ver isso aqui. Satanás é solto, porque justamente agora ele tem quem tentar, né, enganar. Inicia também, na verdade, não inicia, né? Na verdade tem o desfecho do julgamento, né? Ocorre o julgamento final, a destruição dos ímpios, né? E a nova terra. Então, de forma geral aí, esse é justamente o que resume o milênio bíblico que nós encontramos aí em Apocalipse capítulo 20. Tá certo? Então, esse foi um esquema aí que eu percebi que resume bem aí o nosso estudo de hoje. Mas onde eu quero justamente me aprofundar é sobre justamente o tema do juízo. A gente chegou a abordar algumas coisas, né? E eu prometi a vocês que a gente ia voltar novamente para se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Então, em Atos capítulo 17, verso 31, ela diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Sem dúvida nenhuma, aqui o livro de Atos, né? Muitos atribuem o livro de Atos a Lucas,
que escreveu, né? Mas o que ele destaca aqui nesse texto é que o mundo há de ser julgado, né? E que a quem foi dado, né? Quem foi dado, né? Esse direito, né? A conduzir esse juízo, né? É Jesus Cristo, né? Que é uma referência justamente a Cristo aí ressuscitado, tá certo? É à toa que lá nos evangelhos nós encontramos lá, né? Que o próprio Cristo fala, né? O Pai ninguém o julga, né? Mas deu ao Filho justamente esse poder, essa capacidade de julgar. Em Eclesiastes, esse tema ele não está na tela, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia, eu vou aqui abrir a minha aqui. Eu tenho um texto que veio aqui à minha mente aqui, Eclesiastes. Eclesiastes é Antigo Testamento. Ele está aí próximo do livro de Salmos, tá bom? Ou seja, quase praticamente aí no meio da Bíblia. Você vai encontrar o livro de Provérbios. E depois que você passar o livro de Provérbios, você vai encontrar o livro de Eclesiastes. E o texto que eu gostaria de destacar aqui, falando sobre essa questão do juízo, é no finalzinho do livro, Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, tá bom? Vou repetir, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Olha o que Salomão ele diz sobre esse tema, sobre a questão do juízo. Encontrou aí? Vou ler, hein? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, aqui nós encontramos que o juízo de Deus ele vai vir sobre todos. Todos nós seremos aí, vamos justamente estar perante o juízo de Deus. Mas de forma para a gente compreender como ocorrerá esse juízo, né, e o que acontece, né, nesse juízo, nós dividimos aqui o juízo, né, em fases. Em forma resumida, seria aí 3 fases, né? Que diz o seguinte, que a primeira fase é o pré-advento, que é o juízo investigativo. A segunda fase do juízo é o juízo comprobatório, né? E a terceira fase é justamente aí a executivo. A primeira fase, o pré-advento ou investigativo, é o juízo que ocorre antes da volta de Cristo. Tema esse que a gente falou quando nós estudamos principalmente sobre as 3 mensagens angélicas. Então lembra lá? Os 3 anjos e as suas 3 mensagens, que é capítulo 14, né? Aí do livro do Apocalipse. E aqui eu trouxe um texto para a gente relembrar aí, puxar da memória aí, alguns tópicos importantes. E aí diz o seguinte, Apocalipse 14, versos 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, você percebe que a mensagem do primeiro anjo, nós estudamos aí, né? Se você está nos acompanhando aqui, não viu ainda esse estudo, eu te convido a você aí ir no nosso canal aí, a Bíblia com Alex, aí mesmo onde você está assistindo aí esse vídeo, e procurar na playlist, onde tem lá Apocalipse Decifrado, e você vai encontrar esse estudo aí que nós esmiuçamos aí as 3 mensagens angélicas. Mas o que eu quero trazer aqui para relembrar é que a mensagem do primeiro anjo, na realidade,
as 3 mensagens dos anjos, ele vem justamente antes da volta de Cristo. Isso é importante ressaltar. E a primeira mensagem desse anjo que nós acabamos de ler, ele deixa muito bem claro que o juízo ele está acontecendo, né? Que o evangelho eterno ele deve ser pregado, né? Para que todos estejam cientes do que está acontecendo, porque chegou a hora do juízo. E nós vimos que o juízo, esse juízo pré-advento, que é a primeira fase do juízo de Deus, nós vimos que ele acontece através da referência do livro de Daniel. Quando nós vamos para Daniel 8,14, lá diz, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E nós vimos que essa profecia, ela se cumpre, né? Em 1844 e que a partir daí nós temos justamente aí o início do juízo do pré-advento, ou seja, o juízo de Deus ele não vai acontecer. O juízo de Deus, segundo as profecias bíblicas, Daniel e Apocalipse, ele já está acontecendo. Então, desde a primeira pessoa que morreu, né? Nós temos lá o relato na Bíblia que o primeiro que morreu foi quem? Lembra aí? Quem foi o primeiro que morreu? Segundo a Bíblia aí, o relato bíblico. Que está lá em Gênesis, lá no início. Isso mesmo, Abel. Abel, né? Foi o primeiro a morrer. Então, o juízo de Deus ele vai pegar desde o primeiro que morreu, todos os mortos, até hoje, até o momento que eu estou falando com você, e vai chegar até os vivos. Aí você pode me perguntar, Alex, o juízo de Deus já chegou para os vivos? A Bíblia não nos dá nenhum tipo de elementos para a gente afirmar em que parte, né, está essa primeira fase do juízo, que é o juízo pré-advento, ou um juízo investigativo, que é justamente onde Deus está passando um limpo a vida de todos aqueles seres humanos, né? De forma especial para aqueles que se declararam, né, fiéis a Deus, né? Se declararam servos de Deus. Então, esse juízo ele está justamente aí trazendo à tona as verdades, como diz aí, né? Eclesiastes que a gente leu, né? E vai trazer as obras, sejam elas boas ou mais, aquelas que estão evidentes ou aquelas que estão ocultas. Ou seja, nada vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Então, a mensagem do primeiro anjo, ele justamente nos mostra essa mensagem importante, que é a mensagem justamente do juízo de Deus. Tá bom? E aí, como eu disse, não tem como a gente dizer se esse juízo já chegou até os vivos ou ainda está nos mortos, né? Mas o que nós temos a certeza é o seguinte, de que quando Jesus Cristo vier, essa primeira fase do juízo, ela será concretizada. Porque aí quando nós estudamos aí, né, sobre a questão do fechamento da porta da graça, quando nós falamos sobre as 7 pragas, né? As 7 últimas pragas do livro do Apocalipse, nós encontramos ali que isso só vai ocorrer quando Deus tiver selado, né, os santos. Somente após isso é que, de fato, Deus ele vai sair do santuário celestial, né? Que é justamente isso que faz alusão ao juízo investigativo, né? Que Jesus Cristo ele vestiu as roupas sacerdotais, né, do sumo sacerdote, e hoje ele está intercedendo por cada um de nós, tá bom? Então, esse é o papel que Cristo está fazendo, intercedendo por cada um de nós, e aqueles que já estão mortos, né, está sendo, né, revisto, ou já foi revisto a vida de todos eles, né? Mas o certo é que o juízo de Deus está acontecendo hoje. E esse juízo é justamente para saber, né, quem
está salvo e quem está perdido. Aí você pode estar se perguntando, mas Alex, mas Jesus, Deus, ele não é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas? Ele não sabe o fim desde o começo? Então, para que esse juízo, né? Para que esse detalhamento, né, desse processo todo do juízo, sendo que ele sabe de todas as coisas? Perceba que, na realidade, o juízo ele serve para nós também. Principalmente para nós. Por que para nós? Quando a gente continua na leitura aqui, do verso 4, olha o que diz lá. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, esse período onde ele diz que foi tronos, né, e foi dado aí dado a autoridade de julgar, é justamente o período, a segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório, que é onde, de fato, na realidade, os salvos, né, vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Né? Poxa, como assim os salvos vai julgar? Olha o que Paulo fala sobre esse tema, para você entender melhor o que eu estou querendo te dizer. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Lembrando, pessoal, eu trouxe apenas textos, alguns textos-chave, sendo que tem outros textos, por isso que eu indiquei aí. Se você tem com o intuito de se aprofundar, né, sobre o tema, vai lá no manual A Bíblia Fácil, Apocalipse. Lá você vai no tema lá, o milênio, você vai encontrar aí mais assuntos, mais textos bíblicos que vai esclarecer cada vez mais, tá bom? Alguns aqui eu vou citar, por conta da dinâmica aqui do estudo, né? Mas fica aí a dica, tá certo? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, ela diz o seguinte: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, o que o Paulo está dizendo é que vai chegar um momento em que nós vamos julgar, não com a intenção de determinar a sentença, não, mas justamente saber os motivos da perdição dos ímpios. Porque quando nós fomos contemplarmos a volta de Cristo, pela graça de Deus, estaremos todos nós lá, gozando com Ele, né, esses 1000 anos, a gente vai perceber que algumas pessoas, talvez amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, né, até irmãos de igreja, pessoas que você achou que estaria lá, não vão estar. E você vai querer justamente saber o porquê disso. Por isso que em Daniel, nós percebemos que lá se abrem os livros, né? E aqui também em Apocalipse tem esse relato, né, dos livros que estão abertos. E nós percebemos que existe um registro de todas as nossas ações. E esses registros servem justamente para, neste momento, na segunda fase do juízo comprobatório, nós vamos tirar as nossas dúvidas sobre justamente por que fulano se perdeu, né? Eu achei que Cicrano estaria salvo, mas não está perdido. Então, por que isso aconteceu? Então, esse período também, aí, os períodos de 1000 anos também, ele vai servir justamente para isso, para que Deus ele possa aí tirar todas as nossas dúvidas e, enfim, nós vamos perceber que o juízo de Deus foi um juízo justo, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, tá bom? E aí, finalizando aí as 3 fases do juízo, nós temos aí o juízo executivo. É onde, na realidade, aí nós vamos ter aí
a execução da pena, né? Pode-se dizer assim, onde o juízo de Deus ele vai se concretizar, né? Onde de fato vai se finalizar o juízo, ou como alguns dizem, né? O juízo final, tá bom? E aí, ainda aqui em Apocalipse capítulo 20, agora nós vamos ler aí a partir do o verso 7 e 8, e lá diz o seguinte: quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e a seduzir as nações Satanás será solto, né, da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, o que nós encontramos aí é que o cenário que nós percebemos é que a Nova Jerusalém, ela desce, né, da parte de Deus, e a narrativa que nós encontramos aí no Apocalipse, nós percebemos que quando ela vem, né, que é o tema que nós vamos até estudar aí na próxima semana, nosso próximo encontro, sobre o novo céu e a nova terra, né, e a nova Jerusalém. Então, quando ela desce, né, da parte de Deus ataviada como um noivo, né, para o noivo melhor, né, ataviada como uma noiva, né, para o seu esposo, nós temos aí o relato de que os ímpios eles serão ressuscitados, né, e eles vão tentar de fato aí invadir a cidade santa, né? E o verso 9 e 10 ele narra justamente isso, né? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, ou seja, eles rodearam, né, a cidade, né? Ele diz aqui a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o fogo destruidor, ele vai justamente tanto destruir o mal, como também purificar o nosso planeta. Então, quando a volta da Nova Jerusalém, ou melhor, né, a terceira volta de Cristo, né, e a primeira vinda de Cristo a este mundo, ele veio como criança, né? A segunda vinda é a que nós estamos esperando, tá bom? Ele vai vir com todo o poder, com toda a glória, com todos os seus anjos, né? E a terceira vinda de Cristo a esta terra, ele já vem, na realidade, com a cidade santa, a Nova Jerusalém, tá bom? E é isso que a gente vai estudar no nosso próximo estudo. E quando ele desce, o que acontece? Os ímpios mortos ressuscitam. Se você for aí no verso... em Apocalipse mesmo, capítulo 20... ele narra diz o seguinte aí, no verso 5, né? Ele narra aí o verso 4 que a gente leu, e no verso 5 é o que ele diz: os restantes dos mortos não reviveram. Esse restante dos mortos é uma referência aí aos ímpios, né? Ele fala: até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele fala: bem-aventurado, verso 6, o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Então, o que nós percebemos aqui é que, na realidade, com a vinda da nova terra, a vinda da nova cidade, né, a Nova Jerusalém, os ímpios, eles são ressuscitados. Quando se termina, como diz aqui, né, o verso 5, quando se completa os mil anos. Então, ao fim dos 1000 anos, os ímpios estavam todos mortos, lembram lá?
os que estavam vivos na volta de Cristo, eles são mortos, né? Mas os ímpios que estavam mortos, quando Cristo veio, eles continuam mortos, né? E, claro, de forma especial um grupo, né, que Cristo disse que iria ver ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, né? Lá nos Evangelhos, Cristo ele faz essa referência para aqueles que os transpassaram, né? E fez parte aí de todo o processo ali da sua crucifixão, né? Do processo da sua morte na cruz. Então Cristo ele profere aí essa profecia específica para esse grupo de ímpios que estão mortos. Mas de um modo geral, os ímpios que estavam mortos com a vinda de Cristo continuam mortos, e os vivos ímpios são mortos por conta da vinda de Cristo. E ao final dos 1000 anos, os ímpios eles são ressuscitados, né? Com o intuito de fato de mostrar que o juízo de Deus ele é verdadeiro, né? E por isso que aqui, ó, aqui no verso o verso 11. Olha o que diz aqui o verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos, os que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Né? Aí o texto ele continua e o verso 15 diz o seguinte: e se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Né? Então nós temos aqui justamente o desfecho, né? Do mal, do pecado, né? E também de todos aqueles que não aceitaram, né, a Cristo como seu Salvador pessoal, né? Não entregaram a sua vida a Deus. Então, o julgamento de Deus ele se conclui justamente com o final dos 1000 anos, aonde todos irão reconhecer que Deus ele é justo no seu julgamento, né? E ali não terá dúvida, né, de que todos aqueles que se perderam porque foram justamente aí a escolha, né, que foi feita de cada um. Por isso que os livros são abertos, são expostos ali, deixado às claras, né, que todos tiveram a oportunidade de aceitar a viver com Cristo, né, e ter aí a vida eterna, mas por conta das suas escolhas eles rejeitaram essa oportunidade. Então, a destruição ela vem sobre o mal, né? E esse fogo que é narrado em Apocalipse capítulo 20 é a partir desse mesmo fogo que a terra ela é purificada, né? E esta terra ela será, né, o eterno lar dos salvos, né? Então a Nova Jerusalém ela desce, se estabelece aqui, e os salvos reinarão aí durante toda a eternidade com o Senhor. E sem dúvida nenhuma, se você tem nos acompanhado até aqui, tem ficado até aqui também nesse estudo, eu acredito que o seu desejo é fazer parte desse novo céu, dessa nova terra, aonde o mal, a dor, o sofrimento não mais vai existir. Mas acima de tudo nós teremos aí a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, conosco. E que essa esperança
ela esteja cada vez mais forte em seu coração, em meu coração. E o meu desejo é que você cada vez mais permita que a sua fé seja fortalecida nas promessas que Deus tem feito e que você cada vez mais deposite a confiança nesse Deus maravilhoso. Tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos conserve nos seus santos e retos caminhos. E se por algum motivo, Senhor, nós temos negligenciado algum ponto da tua santa palavra, temos, Senhor, desobedecido a tua voz, os teus mandamentos, que o Senhor nos perdoe. Nos ajude, Senhor, cada vez mais a te buscar em espírito, em verdade e que, de fato, o temer a Deus e guardar os seus mandamentos seja, de fato, a nossa prioridade aqui nesta terra. Fortalece, Senhor, de forma muito especial, a fé de cada família aqui representada. Que o Senhor, Pai, cubra com suas bênçãos, com sua santa proteção e que, de fato, nós vamos cada vez mais aguardar esse encontro maravilhoso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos dá, Senhor, a tua paz, nos livra do mal. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então aqui nós finalizamos aqui o capítulo 20 do livro do Apocalipse. E no nosso próximo estudo nós vamos estudar aí sobre a Nova Jerusalém, a cidade que desce aí ataviada da parte de Deus, tá bom? Então, no nosso próximo estudo, nós vamos estar aí justamente destacando sobre essa nova cidade e também já dar alguns spoilers como será o novo céu e a nova terra, tá bom? Muito obrigado aqui pela sua presença. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Ou então entre em contato aí comigo no grupo do WhatsApp e nós vamos estar justamente aí tirando as dúvidas na medida do possível, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus, tá bom?